Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Ok. Acho que tá bom. Boa tarde, filhos e filhas. Eu sou Sandra Oliveira, mentora de filhos de pais com idosos. Tá? Todos os pais idosos, eu oriento filhos e famílias. Dou mentoria para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, uma boa tarde. Tá? Johanna, Otávio, bom ver vocês aqui. Bom dar mentoria para todos os jovens, adultos, não é? Filho é filho, né, gente? Tem de toda a idade. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens participando, super participativos e querendo interagir, querendo ser melhor, né? A cada dia, querendo ser um filho melhor, ser um neto muitas vezes melhor. Então, sejam bem-vindos para esse Café com Filhos. O Café com Filhos de hoje é um pouco diferente, tá? Quem está acompanhando sabe que no mês de março nós fizemos encontros com vários filhos, com netos, com noras, que tomam conta, que convivem com um idoso. Então, eu passei orientações em cima das dúvidas e das dores de cada um que passou durante o mês. Então, eu resolvi fazer uma retrospectiva para reforçar todas as orientações que foram dadas, certo? Para potencializar dentro de cada filho o que foi passado durante todo o mês. Então, se você não acompanhou o Café com Filho, a live está lá salva, mas você pode acompanhar agora, certo? E se beneficiar. Hoje o tema vai ser idoso frágil, certo? É em cima das duas pessoas que eu escolhi, Johanna Santos e Rosângela Fidelis. Foram as duas pessoas que eu escolhi para a gente iniciar, porque eu percebi as dores delas, certo? Os conflitos se potencializando, certo? É muito forte em cima desse perfil do idoso frágil. Então eu resolvi realmente começar por ele, porque eu acho que é uma dor profunda, é um conflito profundo e que mexe com todos os filhos, não é? E Johanna, ela é uma neta que ela convive com um idoso que foi diagnosticado com Alzheimer no nível 1, né? É o vovô dela. Então ela convive com ele, tá certo? E veio cheia de conflitos e de inquietações no coração com relação a esse diagnóstico. E aí eu pude de perto, né, auxiliar e conduzir, né, ela nesse processo. E mais uma vez eu reforço que fico feliz quando vejo uma neta, né, uma pessoa jovem procurando melhorar como pessoa e enxergar o próximo de uma forma livre, sem julgamentos, sem rótulos, querem se melhorar, entrando comigo aqui nessa jornada de filho em paz. Tá? Tem também a Rosângela. A Rosângela é uma nora, né, que cuida da sogrinha dela com muito amor, que foi diagnosticada com demência, tá, gente? E ela, diferente do avô de Johanna, está no estágio mais avançado, ok? Então, a sogra dela está no estágio mais à frente, já está acamada, né, já está num nível mais elevado e os conflitos já são outros, mas eles se interligam. Então, por isso que eu resolvi juntar os dois temas hoje e falar dessa fragilidade, que eu tenho certeza que vai ajudar a todos os filhos que estão passando por esse conflito. Seja de um diagnosticado agora, né? Um vovô, um pai que tenha sido diagnosticado agora, ou um que já está aí numa jornada a longo prazo, a tempo, ok? Então acompanhe que você vai se beneficiar, tem muito conteúdo bom para te conduzir, te orientar nessa jornada. Então perceba, gente, que eu trago duas pessoas, duas mulheres que não são filhas, uma neta, não é? E uma nora. E aí a gente inicia essa live falando de amor. Como o amor é o carro-chefe, né? De tudo na nossa vida. Essa lição de amor onde duas pessoas que não são filhas
se desprenderam e entraram nessa jornada de ser um filho em paz, de enxergar aquele idoso, de ter respeito, de ter uma rotina equilibrada, apesar de conviver com um idoso com Alzheimer, apesar de conviver com um idoso com demência. São duas pessoas que se desprenderam, abriram o coração para aprender. E nós temos, enquanto ser humano, nós temos a capacidade de aprender tudo o que quisermos. Então segue com a gente, você filho, que você tem muito a aprender. Imagine, se uma nora e uma neta conseguiu, você que é filho, se prepara para abrir esse coração, porque você também consegue. Eu vou trazer 2 modelos logo aqui para vocês, dos medos que elas trouxeram, tá? Das 2 fases, né? Então, a sensação do medo de perder. Então, eu tenho medo de perder porque eu percebi que o meu pai, que a minha mãe ou que o meu vovô, realmente ele está na terceira idade. Cai a ficha, sabe, gente? Tem um momento que a ficha cai. E aí dá medo naquele filho. Porque você enxerga o seu pai, a sua mãe, como um adulto, independente, aquela pessoa que faz tudo, que resolve, né, que tem autonomia na vida. E é difícil para alguns filhos encarar que ele entrou na terceira idade. Então, isso também é uma dor. Então, é uma das dores que nós vamos abordar aqui, de reconhecer que o seu pai, que o seu vovô, sabe? Ele está na terceira idade, que ele está iniciando esse ciclo de velhice cheio de insegurança. É insegurança na vida dele, né, dá essa inquietação, mas também dá essa inquietação e essa insegurança no coração do filho, ok? Eu também venho falar dessa sensação que todo filho tem da impotência. Foram as coisas mais fortes que as 2 me falaram. A sensação de impotência e o medo de perder. Pelo simples fato de ter percebido que ele entrou na terceira idade e que houve um diagnóstico. A sensação de impotência quando você já está vivendo, né, algum tempo com esse idoso e você está percebendo que o diagnóstico dele realmente a cada dia se agrava mais. Então é algo que não tem cura, certo? Dá medo. E a sensação de impotência no coração de um filho é imensa. Então, essa fase de você achar que é tarde demais, que não tem mais nada para fazer. Eu não tenho mais o que fazer com meu pai e com minha mãe. Eu não tenho como eliminar a dor dele. Ele está com uma doença crônica. Tem que fazer uma quimioterapia, tem que fazer uma radioterapia. Não tem cura. E aí o filho, uma neta, o familiar que está próximo se torna impotente. E aí? Como é que eu lido, Sandra, com essa situação, né? De ter um diagnóstico ou de já ter tido há anos esse diagnóstico e hoje está vivendo essa impotência. Então é sobre impotência e medos que nós vamos abordar hoje, que vai se desenvolver a live. E quando eu falo de medo de perda, gente, certo? Eu vou além do medo da morte. Eu vou muito além. É o medo de perder o seu ente querido em vida. Dele esquecer de você. Dele esquecer das boas memórias, das boas lembranças. Você está perdendo boas conversas. Talvez uma rotina que você tinha com ele que você perde. Quando o idoso vai perdendo a mobilidade, perdendo a consciência da rotina, sabe? Às vezes a rotina de dentro de casa, do dia a dia. O medo que invade um filho. Daquele ser humano que você conviveu durante tantos anos, não ter mais consciência sobre a própria vida, não ter mais consciência de quem ele é. De se tornar dependente completamente de você. Muitos filhos também têm medo de perder a liberdade com isso. E torna essa jornada um peso. E por fim, o medo da morte. E aí eu afirmo, gente, a morte existe. É uma realidade. Que enquanto ser humano a gente tem que lidar.
Tem que aprender a lidar desde já. Porque é um fato, é uma realidade de todos nós. Um dia você não vai ter mais seu pai. Um dia você não vai ter mais sua mãe. E você precisa mudar as suas atitudes agora, nesse momento. Precisa arregaçar as mangas e tentar lidar com esses medos que eu te falei hoje, quanto antes, melhor. Já entrando na sensação de impotência, certo? A gente para e pensa, o que é que eu vou fazer com relação a esse diagnóstico? O que é que eu vou fazer com relação a essa doença, a essa dor? De ver o seu idoso, às vezes, sofrendo ou tendo que passar por situações que você sabe que causam um certo constrangimento ou dói mesmo. E você é impotente. Então, é enxergar que vai chegar um momento de impotência. Eu não tenho como dizer a você que isso não vai existir. Mas eu afirmo, tem como você passar forte por tudo isso. Tem como você se conhecer o suficiente, se fortalecer o suficiente para passar por essa jornada ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, sendo presente na vida deles, tendo uma vida equilibrada, tendo harmonia na sua própria vida, fazendo disso não um peso, mas uma sequência da vida natural. Então não tenho como evitar, porque o seu idoso ele vai envelhecer cada dia mais. Eu não tenho como evitar, sabe, que ele venha falecer em algum momento. É algo inevitável. E que um filho e uma filha que entra numa jornada para ter paz, ela tem que se preparar agora, porque somos fortes para passar por tudo isso. Você é forte o suficiente para ficar bem com você e para ficar bem com os seus pais. Seja qual for o perfil, gente, para todos eles, tem como você lidar com os medos. Tem como. Como você administrar dentro de você a impotência. Né? Como fazer, Sandra, para lidar com o meu emocional, com esse... São monstros, né? São monstros que existem dentro do coração dos filhos, que tem esse perfil de idoso frágil, que foi diagnosticado. Você vai entrar nessa fase de medo da perda, como Johanna trouxe pra gente aqui, que ela tinha muito medo que o vovô dela esquecesse dela. Foi uma coisa que me marcou muito, essa inquietação dela. E em cima disso, no dia eu abordei com ela muitas formas de ativar o idoso dela hoje, deixando isso de uma forma mais leve, né? Mais tardia. Ativar o idoso cognitivo em tudo, no dia a dia, gente. Aproveite cada momento, seja assistindo uma televisão, de perguntar a ele o que é que está se passando, para você perceber que ele está entendendo. São simples perguntas, de mostrar fotos, álbum de fotografias, para ele estar sempre ativando a memória dele de quem ele é e de quem é você na vida dele. São atitudes pequenas que eu passei para a Johanna, para ela utilizar no dia a dia, e que isso vai ativar o idoso dela, fazendo com que ele permaneça na fase 1 do Alzheimer e aquietando o coração dela para esse medo. Compreende? Então, para prevenir que ele saia de uma forma rápida, abrupta, da fase 1 para a fase 2, você precisa conhecer por completo o seu idoso. Conheça o seu idoso, saiba as características dele, o que ele gosta, porque você só vai ativar o seu idoso se você conhecer ele. Não adianta querer ativar o seu idoso se você não conhece as características dele, se você não conhece o perfil dele. Você não sabe com quem está lidando. Então, o primeiro passo, conhecer. O segundo, ativar em cima das características dele.
E o terceiro, gente, seja presente. Não é com o celular. É olhando nos olhos. Compreende? Não é quantidade, é qualidade de tempo que eu dou ao meu idoso. Eu posso trabalhar a semana inteira, mas o tempo que eu tirei para reservar para o meu idoso, eu ativo ele, eu ativo as memórias dele. Eu estou ali estimulando o cognitivo dele, porque eu sei que ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então, o filho que quer ter paz e que tem um medo desse, como Johanna colocou aqui pra gente, precisa praticar isso. A cada vez que ela praticar e a cada vez que ela conversar com ele, que perceber que as memórias estão vindo, que ela jogar com ele e perceber o raciocínio dele, a lucidez ainda presente, que ela caminhar um pouco com ele em cima do limite dele, mas perceber que ele ainda tem equilíbrio e mobilidade, ela vai acalmar o coração e saber que está no caminho certo. Esse é um filho em paz. É aquele que se faz presente de verdade. Estamos em um mundo acelerado, onde as pessoas mal olham umas para as outras. Olhe para o seu pai e para a sua mãe hoje, sem julgamento, enxergando o ser humano que tem além daquilo, enxergando a história dele, respeitando as decisões de cada um deles, compreendendo a época em que eles nasceram, respeitando quem ele se tornou. Compreende? Se desprendendo dessas amarras que a gente insiste em carregar na vida e sendo um filho por inteiro, um ser humano por inteiro ali, na frente do outro. Olha nos olhos do teu pai, da tua mãe, experimenta isso hoje, porque eu tenho certeza que você vai sentir paz com isso. 15 minutos, 30 minutos, não importa o tempo. Importa que você está presente, com atenção plena, com aquele ser humano que está na sua frente. Você não está tratando ele com desrespeito, como muitos filhos fazem, que não quer nem ouvir quando ele começa a falar, quanto mais ouvir uma história inteira. Muitas vezes porque não concorda com o perfil da mãe, não concorda com o perfil do pai. O quanto é importante a escuta, gente. Eu afirmo com toda propriedade que se você fizer isso hoje, você vai se sentir mais leve. Vamos em frente. Para a história agora de Rosângela, onde eu entro, gente, numa fase de impotência, né? Onde ela vive, né? Ela é uma nora que vive com essa sogra. Ela cuida como filha, né? Eu me identifico muito porque eu fiz isso com meu sogro. Eu fui uma filha na vida dele. Eu tive essa escolha. Não me arrependo, me transformou em uma pessoa muito melhor, certo? E a Rosângela, ela fez essa escolha. Mas a sogra dela já está num estágio bem avançado e isso causa uma dor nela, que é a dor da impotência. Como é que eu posso lidar com essa fase? Como é que eu posso lidar, Sandra? E aí eu afirmo, procure uma equipe de apoio. Tem uma pessoa próxima. Não é quantidade, é qualidade. Eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas que vão te apoiar nesse momento, que vão ter essa vontade de estar próximo, que você vai contar verdadeiramente para te ajudar na jornada com o teu pai, com a tua mãe. E eu estou falando de pessoas que você confia verdadeiramente. Eu estou falando aqui, ó, de sentimento, de coração, de energia. Eu não estou falando de sangue, não. Conexão é muito além disso, gente. Você pode encontrar bons profissionais, pode. Eu tive anjos na minha vida. Profissionais que eu tenho amizade até hoje, eu tenho respeito até hoje, a cada um deles. Você pode encontrar essas pessoas. Eu tenho certeza. E você pode encontrar amigos como eu encontrei, que me acompanharam na jornada, deixando tudo mais leve, que levaram sorrisos para o meu sogro. E isso eu orientei a Rosângela, que ela encontrasse essa equipe. Pode ser na família, pode ser um amigo, sabe, uma tia, não importa. Mas eu sei que você vai encontrar. Eu encontrei profissionais que são anjos e, na minha jornada,
Amigos não faltaram. Eu sei que você vai encontrar essa equipe. Ou você já tem, valorize. Se você não tem, busque agora. Sandra, ainda não estou na fase de precisar disso. Busque essa conexão agora. Vai chegar a hora de precisar. E você já vai ter essas pessoas conectadas com você. Um outro ponto, certo? Que fica muito claro para mim, da dor, em cima da dor da impotência, é assumir as rédeas. Assuma as rédeas da sua vida. Não perca tempo com bobagem, gente. Não dá, sabe, para perder tempo com besteira. Assuma as rédeas de tomar decisões. Quem está do seu lado está. Ponto. Você não vai ficar questionando quem não está. Deixa livre quem não está. É o direito de decisão de cada um. Então não fica perdendo tempo, nem jogando a tua energia em quem não está. Se preocupe em quem está e valoriza quem está. Porque eu afirmo, vai ser de extrema importância você ter essa equipe conectada, de valorizar essas pessoas e de tomar decisões. Ao longo da minha trajetória eu tomei muitas decisões e como isso me deixou livre, com o coração aberto. Eu tomei decisões seríssimas, mas por quê? Porque eu conhecia o meu idoso, aqui, na palma da mão. Eu sabia exatamente o que era importante para ele, quais eram os valores dele. Eu sabia como agir. Eu me preocupei em ter essa equipe harmoniosa, onde todo mundo trabalhava em prol da saúde dele, do bem-estar dele. Você pode ter isso na sua vida. Você deve ter isso na sua vida. Porque vai chegar o momento de você assumir as rédeas, tomar decisões sem pensar em julgamento. Porque eu afirmo, as pessoas vão te julgar. Todo mundo vai achar que pode resolver o teu problema ou a tua dor melhor do que você. Que pode administrar a rotina da tua vida melhor do que você. Existem pessoas que vão julgar cada decisão que você tomar. E você tem que ter consciência de quem você é enquanto ser humano e da decisão que você tomou de entrar nessa jornada como filho. Qual é a relação que eu quero ter com meu pai? Qual é a relação que eu quero ter com a minha mãe? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero olhar para mim e eu quero ter orgulho de mim. Então tome as rédeas da sua vida. Tome a atitude correta em cima do perfil do seu idoso, sabe? Da característica dele, respeitando o seu idoso, respeitando as características dele, consciente de que ele está na terceira idade, porque muitos filhos negam, e entendendo que ele está na fragilidade. Seja no início de um Alzheimer, seja no final, como a história da Rosângela. E aí eu afirmo, com toda a propriedade de quem viveu, até no final, quando se está acamado, você pode trazer vida para aquele idoso. Meu sogro adorava carnaval, por exemplo. Então eu sempre estava avisando a ele a época de carnaval. Eu colocava o colarzinho dele, coloridinho, e música de carnaval. É respeitar a característica do outro, o que é importante para o outro. E o que eu dou para a vida, gente, eu tenho de volta. Se você der respeito, nunca é demais. Se respeitar a característica do outro, nunca é demais. Sempre a vida vai te retribuir. Então eu afirmo, faça. Inclusive teve um carnaval, vou contar uma história rapidinho. Teve um carnaval que ele já era acamado, e lógico que eu tinha essa equipe maravilhosa que me acompanhava, né? Entre amigos, certo? E profissionais. Então eu escolhi, né, 2 para participar dessa aventura. Meu sogro, como vocês já sabem, ele adorava carnaval. E eu resolvi tirar ele de dentro de casa, ele já acamado. Consegui um carro, uma pessoa
para tirar ele da cama. Ele era pesado e bem enrijecido já, tá? E isso aí já foi numa fase bem elevada da vida dele. E eu resolvi levar ele para ver o Recife Antigo. Quem é aqui de Recife sabe que fica com o galo da madrugada e todo enfeitado. Ele amou aquilo. Ele não saiu de dentro do carro. Mas como aquele homem foi feliz. Como aquilo ali representava ele. E eu respeitei. É um risco grande. Era um risco grande. Compreende? Meu sogro, ele usava sonda, por exemplo. Então ele se alimentava por sonda. E eu resolvi tirar ele e presentear ele vendo o carnaval. Porque ele amava. Eu não me arrependo de ter feito isso, de ter arriscado. E eu só consegui fazer isso por quê, gente? Porque eu conheço ele completamente. Entende? Eu conheço a história inteira. Então, naquele momento, onde eu precisei tomar uma decisão, eu tomei uma decisão assertiva. Sandra, poderia acontecer alguma coisa com ele? Poderia. Se acontecesse qualquer coisa, meu coração ainda continuaria em paz. Eu fiz a coisa certa. Ele estava muito feliz. E se fosse para ele partir naquele momento, ele ia partir em paz. Feliz, cantando, sabe? E dançando. Tem como você ativar o seu idoso sempre. Mesmo que ele seja como foi o meu sogro. Acamado. Tem como você tomar decisões de colocar uma música que aquela pessoa gosta dentro do quarto. Tome as rédeas, porque é um momento muito melindroso, onde todo filho tem que tomar decisões difíceis. São decisões difíceis. Não tem para onde correr. Chega uma hora que você tem que definir algumas questões. De internamento, né? Se coloca uma sonda, se não coloca. O meu sogro, vou contar outra história, gente. Estou cheia de histórias hoje. O meu sogro ficou internado uma das vezes e o médico me chamou para perguntar se eu autorizava colocar a tráqueo. Mas que se fizesse esse procedimento, ele pararia de falar. Era a única coisa que ele fazia com a liberdade de ser quem ele quisesse. Quem o conheceu sabe que ele cantava, falava alto, tinha uma linguagem própria. Por que eu ia tirar isso dele? Se ele já não andava. Compreende quando eu falo para vocês a importância de você conhecer o seu idoso. Você vai entender a essência dele, o que é importante para ele, na hora de dizer um sim ou não. Então faça. Tenha segurança nas suas decisões. E não se preocupe em julgamento. Tenha consciência do filho e da filha que você é e do que você está querendo para a vida daquele idoso. Tenha consciência que você está querendo melhor, que você conhece o suficiente e segue em frente à tua vida. Se você ainda não passou pelo processo, tá? De conhecer, por exemplo, o seu idoso, eu sugiro conheça agora. Sempre é tempo de afunilar relações. Sempre é tempo. Sempre. Eu sempre posso me abrir para conhecer o próximo. Não deixa para depois, que essa vida passa rápido demais. E existem coisas que não valem a pena. Se não fez isso até agora, corre lá, filho, e faz. Conhece o teu pai, conhece a tua mãe. Conhece a história deles. Começa a trabalhar a empatia dentro de você. O respeito dentro de você. Começa a ativar o teu idoso. Toma decisões assertivas em cima disso. Que aí, esse momento de impotência, lembra que eu falei lá atrás, que é inevitável, não tenho como tirar da vida de vocês, mas quando esse tempo chegar, você vai estar em paz, com a consciência tranquila, que você aproveitou o seu idoso e você ativou o seu idoso o máximo que você pôde. Que você tomou decisões assertivas ao máximo, respeitando a característica dele. Esse momento vai ser mais leve. É fato.
Existem uns erros, sabe, gente, comum, tanto na fase 1, como do avô de Johanna, que é o Alzheimer, né, no nível 1, como da nora de Rosângela, que já está no nível bem avançado, no nível 3. Existem uns erros que eu vou citar aqui para vocês. Perder tempo, sabe? E não aproveitar o teu idoso. Não perde tempo, não. Aproveita hoje. O que tiver que dizer, diga. Sabe? Aproveita agora. A vida é agora. Não é o que foi ontem, nem o que vai ser amanhã. Eu não tenho domínio do amanhã. Eu só tenho domínio do hoje. Então não perde tempo de aproveitar ele. Aproveita o teu idoso. Cria memórias afetivas inesquecíveis. Não perde tempo, que é outro erro, de estimular esse idoso. Que aí quando chega lá na frente, se arrepende. São atitudes tão simples que eu estou citando aqui. Um diálogo na frente da TV. Mostrar as fotos com a própria história dele. Jogar com esse idoso. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando o tempo inteiro de qualidade. Aproveita agora. Deixa esse passado. Pega essa sacolinha, sabe? Que você está carregando do passado. Voltado para o seu pai e para a sua mãe. Descarrega, que é pesado demais. Tem questões que não vale a pena. Então, aproveita o teu idoso agora. Fala o que tem que falar hoje. E não perde tempo de ativar ele. Ativar no dia a dia. E se você trabalha como eu, estou aqui trabalhando, né? Falando com vocês, fazendo minhas mentorias. Eu também tenho pai e mãe. Mas quando eu estou com eles, eu estou com eles. É para jogar, é para sorrir, é para estimular histórias. Quanto mais estimular o cognitivo, a coordenação deles, melhor. Quanto mais momentos eu tiver prazerosos, eu vou me lembrar quando eu não tiver mais. Então diga tudo, porque as pessoas perdem tempo mesmo e não falam. Isso é tão sério. Lá vou eu com minhas histórias, né? Meu sogro, ele tinha um filho onde ele tinha umas pendências. E eu lembro do dia que esse filho foi lá visitá-lo. E eu deixei bem à vontade. Meu sogro disse tudo o que precisava dizer para ele. E ele já estava num nível bem elevado. Esse filho disse tudo o que precisava dizer. Eles se resolveram. Antes do falecimento do meu sogro. Vê que lindo. Como isso é importante. Eu tenho certeza que esse filho, sabe, ele está livre hoje. Ele não carregou essa pendência. Ele saiu daquele quarto chorando, feliz, emocionado, porque ele se resolveu com o pai dele. Questões que ele estava carregando já há muito tempo e ele percebeu naquele momento que não valia a pena. Que a vida passa rápido demais, que ele podia perder o pai dele. Não ter essa conversa. Existem filhos que decidem não ter essa conversa, que vão perdendo tempo. E eu afirmo, se você quer ser um filho em paz, converse com seus pais. Resolva toda e qualquer pendência, aproveite eles. Agora. E estimula eles agora, porque senão você vai se arrepender depois. Tá? Um outro erro que a gente passa é perdendo tempo, se arrependendo. Ah, se eu tivesse feito daquela forma. E se eu tivesse feito, sabe? De uma outra maneira. Ah, eu não estimulei, não aproveitei muito tempo. E agora meu pai está aqui acamado, minha mãe está aqui acamada. Eu podia ter aproveitado mais essas pessoas. Sempre é tempo de recomeçar. Recomece hoje. De fato, recomece hoje. Conversa com teu pai. Mesmo se ele estiver acamado. Conversa com a tua mãe. Não fica presa nesse passado de arrependimento. Não fica prendendo a tua energia naquele arrependimento.
Se você tem hoje para resolver isso, resolva. Se perdoa. Não fez, não fez. Não teve maturidade na época, o que você achou que era melhor. Não importa a decisão que você tomou e por que foi. Eram as suas verdades ali atrás. Hoje as suas verdades são outras, porque somos seres humanos em evolução, então estamos mudando sempre. Queira mudar, queira sair da zona de conforto e evoluir enquanto filho, enquanto filha. E o que você não fez, tá tudo bem. Faz hoje. Se perdoa do período que não fez, gente, e vamos fazer agora. Um outro erro que eu trago é: tem gente que perde muito tempo, gente, se martirizando, sabe? Porque o irmão não contribui, o irmão não ajuda. Não adianta perder a sua energia com isso, com quem não faz. Seja você a pessoa que decidiu fazer na sua vida. Faça. Não espere por ninguém. A vida é sua. A trajetória como filha, como filho é sua. A do outro é do outro. Eu não tenho como mudar o outro. E eu não devo embarcar nessa energia pesada de julgamento, de acusação. Vê que energia pesada. O tempo que você perde e a energia que você perde, você está evoluindo, olha, como ser humano. Joga essa energia para a tua própria vida. Porque um filho em paz, ele precisa viver bem. Evoluir em todos os aspectos da vida. Joga essa energia de julgamento, de briga com família, sabe? No teu relacionamento com o teu idoso, você vai ganhar muito mais. E isso vale a pena. Brigar com o irmão, ficar acusando, julgando, é perda de tempo. Não faz isso com a tua vida. Facilita essa tua jornada. Eu afirmo que isso vai trazer equilíbrio. Ter medo de tomar decisões também é um erro comum. Ficar na corda bamba. Gente, se você conhece o seu idoso, se é você que cuida, que convive, se você é um filho presente, uma filha presente, se autorresponsabilize por suas decisões. O seu idoso, ele merece isso. Você merece isso. Não fica na corda bamba. Busca no conhecimento que você tem do perfil do seu idoso, das características do seu idoso. Age com respeito, respeitando aquele ser humano, as características dele. Você vai ser assertivo. Você vai conseguir tomar decisões assertivas. Começa a praticar hoje com coisas pequenininhas, decisões pequenas em cima do teu pai e da tua mãe, em cima da tua própria vida, como filho. Vai treinando agora, já. Porque quando chega na hora do medo, da impotência, que são os medos que as meninas trouxeram aqui, certo? Você vai precisar decidir. Todo mundo que tem um idoso com Alzheimer, com demência, que vai se agravando, precisa tomar decisões sérias. Dentro de casa, dia a dia, na ida a um hospital, numa intercorrência. Seja firme com as suas decisões, com base no seu conhecimento, no seu entrosamento, na sua intimidade com o seu idoso. Eu quero que você fique bem. Eu estou aqui para facilitar essa jornada, porque eu vivi tudo isso que eu estou aqui falando. E eu sei que é possível tomar decisões em momentos difíceis. E eu afirmo que isso vai trazer equilíbrio para a tua vida. Paz no teu coração. Tá? Como não cometer esses erros, Sandra? Vamos lá. Conheça o seu idoso. Eu bato nessa tecla sempre aqui. É a chave de tudo. Conhece o seu idoso. Porque aí você não vai ter medo de decidir por ele quando ele não for mais capaz de decidir por si. Então, quando o teu idoso não for mais capaz de decidir por si, você vai precisar conhecer ele completamente. Essa é uma forma de acertar. Começa hoje a dar tempo de qualidade, tá? Para o teu idoso. Olhar nos olhos,
relembrar histórias, fortalecer o relacionamento. Se tiver pendência, fala, se resolve agora. Começa a criar essa rotina, criando momentos e gerando momentos bons. Assim você é assertivo. Assim você ativa o seu idoso com Alzheimer. Com essa fragilidade, você vai eliminando medos. E na época que você for viver da impotência, ou o coração vai estar tranquilo, porque você fez tudo, você viveu tudo que tinha que viver, tá? Saber quem você é, saber quem está ao teu lado, quem são essas pessoas, essa equipe que eu tanto falo, que é de luz, que são anjos que eu tive na minha vida e você pode ter na sua, você deve ter na sua. São essas pessoas que importam, tá? É isso que importa na tua vida. Saber quem você é. Conhecer completamente o teu idoso. Ter essa equipe. Reconhecer e respeitar essa equipe. Que vai pensar no bem-estar do teu idoso em primeiro lugar. É isso que a gente leva nessa jornada. Nessa jornada de filhos com o pai. Isso é muito importante. Esse é um jeito assertivo. Para todos os perfis de filho. Tá? E aí eu digo, você pode estar pensando, Sandra, eu sou do perfil que trabalho demais. Eu também trabalho demais. Não deixei de ser assertiva por isso. Trabalhar é humano, é normal, é saudável, faz parte da vida. Tem como equilibrar a tua vida. Tem como você dar tempo de qualidade, sim. Trabalho muito, mas quando estou com os meus pais, eu estou 100%. Atenção plena. Quando eu estava com meu sogro, eu estava com meu sogro. E não é quantidade, tá? É a qualidade que você dá nesse momento. E isso traz memórias, gente, inesquecíveis. Então, pouco importa se você trabalha demais. Faça o que tem que ser feito. Muitos podem estar se perguntando, meu avô, meu pai já está num nível elevado. Não tenho como me comunicar com ele. Sandra, você falando agora me deu vontade de me aproximar do meu vovô. Mas eu não conheço direito ele. Sempre é tempo de conhecer o outro. Essa é uma forma correta de se fazer. Se desprende, sabe, dessa crença. De que o que passou, passou, não tenho como resolver. Eu tenho como resolver hoje. Joga o passado no passado. Se desprende do futuro e vive o hoje. Faz o que tem que ser feito hoje, o que é correto hoje. Se você decidiu conhecer o seu avô, busque. Fala com a vovó, fala com a tia, fala com amigos. Buscando a história daquele idoso. Senta ao lado da tua avó, senta ao lado do teu avô. Puxa, momentos afetivos, sabe, gente? Coisas que puxam do emocional dele. Dependendo das histórias que te contarem, dependendo da história que você souber do seu idoso e da sua idosa, puxa do emocional. Mesmo que ele esteja acamado, num nível bem elevado, eu tenho certeza que vai chegar em um momento em que você vai tocar no emocional dele. Com a linguagem não verbal, por exemplo, ele vai expressar. Eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida. Eu estava assistindo um filme, Viva la Vida. É infantil. De infantil ele não tem nada, porque ele traz reflexões seríssimas e bem importantes para a nossa vida. Mas enfim, esse filme me chamou muita atenção porque a vovó do personagem principal, ela tinha Alzheimer, ela tinha uma demência e ela ficava sempre sentadinha na cadeirinha de balanço, bem ausente. E o netinho sempre ia lá brincar com ela e queria conversar, puxar a atenção, chamar a atenção dela e não conseguia muito. E ele descobriu que ela gostava de música, que ela gostava de tocar, que ela gostava de cantar, que o pai dela cantava, gente. E ele pegou o violão e começou a tocar.
Então ele toca para ela e ela chora. Foi lindo. Ele tocou a essência daquela senhora. Ele mexeu profundamente com o emocional dela, nessa atitude. Ele chamou ela para uma realidade. Ele teve momentos reais com aquela avó, porque ele tocou para ela. Chamou ela para aquela realidade. Então, se você tiver 10 minutos, 5 minutos de uma realidade vivida com o seu idoso que está com Alzheimer e já não se comunica também, como vai ser prazeroso isso, gente? Para ele e para você. É impagável isso. Façam. E aí eu vou deixar para vocês aqui um passo a passo, tá? Para você começar hoje essa mudança na tua vida. Fortalecer o teu emocional, né? Para o que você está vivendo agora. Saber que você é forte para passar por tudo que você tem que viver hoje. Você é forte para lidar com as questões da vida. Primeiro ponto, conhecer o seu idoso. Estou batendo assim nessa tecla forte, eu espero que vocês absorvam isso e façam. Conhece o teu idoso, as características dele para poder lidar melhor, ser mais assertivo. Dá tempo de qualidade. Ponto 2. Qualidade real, olhando nos olhos, estando presente, atenção plena naquele idoso, estando de verdade ao lado dele. Terceiro ponto, estimule o seu idoso, estimule o cognitivo dele, a mobilidade dele, ative o seu idoso com coisas pequenas de dentro de casa. Quem tem idoso frágil, com Alzheimer, essa é a saída. Ativa ele. Quarto ponto que eu trago, tenha uma equipe de apoio. É importante. Profissionais, amigos, familiares. Puxa dessas pessoas. O ser humano tem capacidade de amar, tem capacidade de enxergar o outro. Se você é um filho que está aqui, numa jornada, né? Querendo ser um filho melhor, ter uma rotina melhor, um relacionamento melhor com o seu pai e com a sua mãe, você deve ter amigos bem parecidos com você. Então, ativa essa equipe. Começa a montar essa equipe o quanto antes, porque isso só vai te fazer bem. Vai te fortalecer em momentos que você precise realmente sair, porque filho tem vida. Precisa ir ao médico, precisa trabalhar, precisa ter lazer sem culpa, até quem tem um idoso acamado. E são essas pessoas de apoio que vão te ajudar nesse momento. É primordial que você tenha lazer, que você pratique um esporte, que você tenha a sua própria rotina. Então é nesses momentos que de fato essa equipe vai fazer muito sentido na tua vida. E o quinto ponto é ter confiança. Confiança nas tuas decisões. Confiar nessa equipe que você escolheu para a sua vida, para a sua jornada. E confiança no que você está decidindo. Porque se você é um filho em paz, você conhece o seu idoso. Você respeita o seu idoso. Você tem equilíbrio na vida com ele, na rotina com ele. Então, na hora de decidir, você vai ser muito assertivo. Tenha confiança em quem você é e o que você escolheu para a vida. Eu tenho certeza que todos os filhos que estão aqui hoje comigo, certo? Têm potencial para trabalhar todas essas sugestões que eu estou dando. Esse passo a passo para facilitar a tua vida como filho. Porque um dia eu passei por isso. E eu estou aqui para te ajudar, para facilitar na tua jornada, para tornar ela mais fácil, mais assertiva, menos dolorida para ambos. Segue as orientações, segue esse passo a passo, põe em prática, que eu tenho certeza que você vai encontrar o equilíbrio para a sua vida e para a do seu idoso. Um beijo grande, gente, no coração, uma boa prática para todos, uma boa semana para todos os filhos e uma boa reflexão de tudo que foi falado aqui hoje. Até a próxima live. Beijo grande.